Vamos para a segunda técnica de manipulação, advinda aqui do Dr. Kurt Mendonça. Ele coloca aqui como sendo a segunda técnica de manipulação, incutir culpa no alvo, em seu livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisista Maligno. Então, incutir culpa no alvo é uma característica muito grande também do narcisista, daquele que tem transtorno de personalidade narcisista, né? Então, uma das técnicas da manipulação do narcisista é incutir culpa no alvo. Por quê? Qualquer relacionamento com um narcisista maligno representará expoliação da presa, mas o predador sempre arranjará 1001 maneiras de culpar a vítima pelo abuso. Nada é culpa do narcisista, mas ele chama aqui de narc, né? Nada é culpa do narc. Tudo tem que ser do jeito dele, ou que a vítima caia fora. Ou seja, isso é muito perverso, né, gente? Ou é do jeito dele, ou a vítima caia fora. Aquilo que a vítima quiser, o narcisista vai querer o oposto. E de todo o drama, de todo o caos, de todo o conflito, de toda a incompatibilidade de gênios do relacionamento, a vítima é sempre a culpada, né? Os abusadores emocionais fazem uma verdadeira lavagem cerebral nas suas vítimas e as condicionam a se sentirem envergonhadas, inadequadas e instáveis. Então veja, se você se sente assim, envergonhada, inadequada e instável, com certeza o narcisista está incutindo em você culpa por uma coisa que você não tem culpa de fato. Os narcisistas são covardes, incapazes de ter relacionamentos saudáveis com indivíduos fortes e respeitáveis. Muitas vezes eles escolhem vítimas que são extraordinariamente bem-sucedidas e idealistas, pois essas pessoas têm mais a perder, né? Ou seja, então ele se relaciona muito com pessoas, né, bem-sucedidas e idealistas. Esse é o grande alvo do narcisista, porque são pessoas que têm mais a perder. Então ele suga tudo que pode das suas vítimas, né, ou fontes, como assim a gente chama, né? E o prazer dele o prazer dele é deixar essas pessoas tão empoderadas, essas pessoas bem-sucedidas e idealistas, de uma forma que fiquem irreconhecível futuramente. Então esse é o prazer do narcisista. Então por isso que o Dr. Kurt colocou aqui no seu livro que as vítimas do narcisista, na maioria das vezes, são bem-sucedidas e idealistas, tá bom? Só que os abusadores não podem controlar alguém com essas qualidades. Realmente, quem é bem-sucedido e idealista, fica mais difícil, né, do narcisista controlar essas personalidades. Então, ele quebra a autoestima da pessoa no meio, através da desvalorização, da provocação e do ciúme fabricado. Então, veja que há um meio ardil, maquiavélico, né, para quebrar essas pessoas. Então, o Dr. Kurt está falando aqui, se o alvo principal do narcisista é se relacionar com pessoas bem-sucedidas, idealistas, pessoas que têm, né, altos critérios na vida, e fica muito difícil de controlar alguém com essas qualidades, então ele faz o quê? Como o Dr. Kurt falou aqui, ele quebra a autoestima do alvo, né, ou seja, da vítima, entra com desvalorização, provoca e fabrica ali um ciúme, como se ele fosse um mais desejado da festa, como se ele fosse o mais desejado da cidade, ou por onde ele passa, ela passa, né? Fazendo vítima se sentir muito ali desvalorizada, diminuída através do ciúme. Então veja que é uma arma muito forte que o narcisista usa para tentar inferir ali culpa no alvo, né, por inferir também diminuição, tá? Todo narcisista maligno é um transferidor de culpa, de toda a maldade, causa e devastação que provoca aos outros. Ou a culpa é dos pais, da sua genética, ou das pessoas, ou do ambiente com que o narcisista conviveu. Nunca, jamais, em tempo algum, o narcisista se sente culpado de qualquer abuso ou malefício. Ou seja, o Dr. Kurt fala aqui que ele sempre transfere culpa. Ou ele justifica, diz que é o problema da genética dele ou culpa dos pais dele, mas nunca que ele assume a culpa pelas coisas que ele faz, tá? O narcisista é altamente consciente naquilo que ele faz. É a forma com que ele funciona, é a forma com que ele se deu a sua personalidade, tá? Personalidade, o modo de ser, traços psicológicos, quando nós falamos da personalidade, é aquilo que forma o sujeito. Então ele é bem consciente daquilo que ele faz, mas ele está sempre querendo incutir culpa nas outras pessoas. Nunca, jamais, em tempo algum, o narcisista se sente culpado de qualquer abuso ou malefício. Afinal, na visão distorcida do narcisista, ele é um ser supremo, perfeito, acabado, exemplar.
Continuando aqui, parafraseando o Dr. Kurt Mendonça, todas as pessoas que convivem ou conviveram com o narcisista, mais cedo ou mais tarde terminam precisando de tratamento, ao passo que o narcisista segue adiante, lépido e faceiro, destruindo outros alvos com a convicção plena de que não tem problema nenhum. Ou seja, ele faz isso com qualquer facilidade do mundo, incutindo culpa no seu alvo. Então a gente não vai ultrapassar aqui a margem, a gente só vai ficar na frase do neurocirurgião Kurt Mendonça, tá bom? Beijo.